Bom, esse é o segundo vídeo. No primeiro vídeo eu falei um pouco sobre quem me apresentei, né? E como eu comecei o meu caminho externamente, vamos dizer assim, e internamente, né? Porque é um caminho que eu vou percorrendo internamente, mas ao mesmo tempo eu particularmente tenho uma necessidade de fazer isso externamente também, fora de mim. E nesse último caminho aconteceu uma coisa muito interessante no final do caminho. Então eu andei 3 meses, eu comecei dia 21 de junho e terminei em Finisterre dia 7. Depois andei até Mochi, ainda voltei. E terminei ali o caminho, ainda fiquei mais uns dias por ali e tal. Quando eu voltei para Santiago, eu tinha um voo marcado. Então eu voltei para Santiago, de Finisterre para Santiago, para pegar esse voo que eu ia para Itália, eu tinha que ir para Itália. E foi muito interessante porque desde quando eu comecei o caminho eu não tinha data para terminar e eu não queria voltar de avião, porque eu falei, eu vou andar muito tempo. E se eu volto de avião é muito rápido. E vai me dar um choque muito grande. Eu sei disso, por causa dos outros caminhos. Então, e aí de repente, por uma série de razões, eu tinha lá marcado uma passagem de avião que eu não queria pegar. E aí foi muito interessante porque eu fui para Santiago, eu fui para o aeroporto, eu entrei dentro da sala de embarque e ali eu falei assim, não é isso que eu quero, não foi isso que eu tinha pensado em fazer. Vai ser um choque, eu não estou preparada para esse choque, então não. E aí eu saí do aeroporto. Quando eu saí, o ônibus que ia do aeroporto para a cidade de Santiago, que é meia hora de ônibus, estava lá parado com a porta aberta. Eu entrei dentro do ônibus e voltei para Santiago. Voltei para a cidade, né? Eu estava em Santiago, mas voltei ali para a cidade. Eu estava andando para ir pro albergue que em geral eu fico quando eu chego em Santiago. E de repente eu vi um albergue que era mais barato. Eu falei, e tava chovendo, eu falei, eu vou entrar aqui. E eu tava me sentindo culpada por não ter pegado o voo e tal. E aí eu entrei nesse albergue e imediatamente eu vi. Na hora que eu entrei na sala, tinha um senhor. E aí esse senhor, eu olhei pra ele. E aí eu fui, falei com a menina, paguei e tal, deixei minha mochila e eu fui direto nele. E aí eu cheguei lá, ele falou, a gente começou a conversar em inglês, e aí ele falou, como você tá? Eu falei, não tô bem, e contei pra ele o que tinha acontecido. E aquele homem mudou meu caminho, né? Foi muito engraçado, porque era o final do caminho, né, eu resolvi não pegar o avião, resolvi seguir ali uma intuição, voltar para Santiago. E ali eu encontrei esse homem. E esse homem começou a falar para mim sobre autoquestionamento. Ele não me explicou isso. Ele só começou a falar para mim, olha, eu comecei a falar para ele que eu queria ir para a Índia, tal. E aí ele começou a falar assim, olha, tem um hindu que ele trabalha trabalhar, não, ele não trabalhava, ele descobriu essa coisa do autoquestionamento para você conseguir chegar à sua consciência, a se conectar com a sua consciência. E a pergunta básica é Who am I? Que é quem eu sou. Quem sou eu? Quem sou eu? E aí você faz essa pergunta para você e deixa o silêncio te invadir e tal. Quando ele me falou aquilo, eu não entendi o que ele estava falando.
Eu entendi que era uma coisa muito importante que ele estava me falando, mas eu não conseguia absorver ali. E eu fiquei conversando com ele. Ele começou a me falar coisas da vida dele e falar mais sobre isso. E eu ouvia e não conseguia entender exatamente como que eu ia fazer aquilo e que aquilo ia me deixar mais conectada com quem eu era de verdade. E aí eu resolvi, assim, fiquei com ele ali conversando. No dia seguinte a gente tomou café da manhã juntos, eu fui com ele até a rodoviária. E só que aquilo ficou dentro de mim, tudo que ele tinha falado. E eu agradeci muito a ele, porque eu sabia que ele estava me dando uma lição muito, muito importante. Ele me agradeceu muito também pela nossa conversa. E ele foi embora. E eu então resolvi fazer o que eu queria fazer, que era voltar lentamente até eu chegar na Itália, de ônibus, de carona. Tem uma coisa aqui que chama BlaBlaCar, de BlaBlaCar e tal, que é um site de carona pago. Eu peguei o ônibus até Irum, e aí nessa peregrinação que eu comecei a fazer no caminho de volta, eu comecei a fazer essa pergunta pra mim. E aí eu comecei a perguntar, quem sou eu? E ficar e deixar o silêncio me invadir. E alguma coisa foi mudando dentro de mim. Óbvio que também eu já tinha feito 3 meses de caminho. O caminho muda muitas coisas que, em geral, a gente só vai absorvendo depois que a gente termina o caminho. E mais aquela questão, né? Quem sou eu? Que ele tinha trazido para mim. E isso é o que eu falei lá no primeiro vídeo, que era o que eu queria saber. Né? Eu saí do Brasil e comecei a andar porque eu queria saber quem sou eu. E hoje eu sei claramente que eu não precisava nem sair do Brasil, nem andar, nem nada. Porque o que eu sou, quem eu sou, está dentro de mim. Que é pura consciência, que é pura energia conectada com o universo. Então, isso é quem eu sou. Isso é quem todos nós somos. Pura energia conectada com o universo. Nós somos um pedaço do universo. Então, é como se fosse um pedaço de energia que está dentro da gente. É isso que a gente é. A gente não é a roupa, a gente não é o corpo, a gente não é a imagem que a gente passa, a gente não é o trabalho, a gente não é o lugar que a gente nasceu, a gente não é o lugar que a gente viaja, os lugares que a gente viaja, a gente não é nada disso. A gente é pura consciência, a gente é energia pura. Todas essas outras coisas foram criadas e construídas porque a gente está numa prisão que eu chamo de ego. Então, a gente está numa prisão que eu chamo de ego, e essa prisão, ela está dentro da... Ela aprisiona a nossa mente. Então, conforme a gente vai entrando em contato com quem a gente é de verdade, que é essa consciência, essa prisão do ego vai desmoronando. E aí a nossa mente, com os nossos pensamentos, começam a ficar entregues à nossa consciência. E aí então a gente começa a ter pensamentos que vêm da nossa própria consciência e não mais do nosso ego. Isso são coisas que eu vou explicando aos poucos. Mas o mais importante agora é entender que nós somos pura consciência. Né? E que esse é o caminho que eu estou trilhando. É de cada vez ser quem eu sou. Pura consciência. E é disso que eu quero falar com vocês. De ser pura consciência.
Esse é o caminho, essa viagem interior que eu falo, essa peregrinação interior, ela é para cada um de nós nos conectarmos com quem a gente é de verdade, né? Então, e nada do que eu falo é para vocês absorverem como uma verdade ou nada. Estou falando aquilo que eu aprendi conforme eu fui vivendo as minhas experiências. Mas para vocês entenderem que tudo isso que eu estou falando está dentro de cada um de vocês. Então, a sua própria consciência pode te mostrar tudo isso que eu estou falando. É por isso que não é uma coisa para entender ou para acreditar, é uma coisa para sentir, né? Então é sentir a sua própria consciência, sentir quem você é de verdade. Esse é o caminho, né? Então é isso. Esse segundo vídeo é isso que eu queria falar. E vamos ver qual o assunto do próximo, porque os assuntos vão surgindo espontaneamente. Quero mostrar um pouco aqui de onde eu tô também, pra vocês verem, que é bem bacana. Uma casa bacana. Aqui o sol tá se pondo. É bem, bem bonito esse lugar. É um presente pra mim. Então é isso. Obrigada, um beijo, paz, luz, amor, alegria para todos vocês. Obrigada. Tchau.